Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira está começando. E hoje a Autoridade Portuária de Santos realizou uma entrevista coletiva para destacar as obras em andamento no Porto de Santos. O presidente da APS, Anderson Pomini, e o presidente da Ferrovia Interna do Porto de Santos, a FIPS, João Almeida, falaram sobre a construção da pera ferroviária e também sobre outras intervenções importantes no Cais Santista. Anderson Pomini fez ainda um balanço após um ano à frente da gestão da Autoridade Portuária. Confira agora na reportagem especial da Débora Lopes. No canteiro de obras, bem em frente ao Cais da Marinha, dezenas de trabalhadores empenhados na execução de uma importante obra ferroviária. Tudo para que até dezembro o Porto de Santos possa contar com 3 novas linhas de acesso ao corredor de celulose, facilitando diretamente a operação de pelo menos 3 grandes empresas. Para que o porto se apresente mais competitivo, é preciso que nós tenhamos modais eficientes. Hoje a ferrovia representa 30% de todo o produto que é escoado Porto de Santos, interior do país e vice-versa. As obras anunciadas pela FIPS farão com que nós tenhamos um aumento expressivo de capacidade, justamente para que esses produtos sejam escoados com maior eficiência. Então, o investimento na linha férrea, a construção da pera ferroviária, de 3 ramais para fomentarmos o cluster, principalmente nessa região, para a movimentação de celulose, é importante para o Brasil. De nada adianta todas essas obras de infraestrutura, aprofundamento do canal, novas perimetrais, reformas, se nós não tivermos investimento em novos acessos. Ferrovias, uma nova pista Planalto-Santos, que também é objeto de debate importante, o modal hidroviário. Então, é muito importante esse investimento que a FIPS já se comprometeu com o Porto de Santos e com o Brasil. R$1 bilhão será investido nos próximos anos para que tenhamos maior capacidade e maior eficiência de movimentação de cargas. O transporte de cargas por trens corresponde a quase 30% de todo o modal portuário. A ampliação da malha ferroviária promete dobrar a capacidade de movimentação de cargas no maior porto do Brasil, de 50 para 100 milhões de toneladas ao ano. Um investimento de R$1 bilhão da FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, responsável pelas obras e formada pela união de 3 grandes ferrovias do país. Esta obra aqui, ela está sendo antecipada em 8 meses, né, do seu plano inicial, que está lá no cronograma da FIPS. Então era uma obra que era para ser entregue em 2025 e nós estaremos entregando em dezembro de 2024, né? Então, gente, não só essa obra aqui, mas também obras lá no Guarujá, que é um outro, né, presidente, um outro ponto super importante para o Porto de Santos, né? O Porto de Santos tem margem direita e margem esquerda, como nós conhecemos, né? Então, lá no Guarujá também a gente já está iniciando uma obra também num pátio de Conceiçãozinha para atender a nova demanda de carga que também está chegando lá para os terminais do Guarujá. Um pouco mais adiante, na região de Outeirinhos, acontece uma outra parte desta mesma obra de ampliação das linhas férreas. É a pera ferroviária, que tem o objetivo de otimizar o processo de carga e descarga dos trens aqui no porto. Para a gente entender melhor como funciona, é como se os trilhos formassem um traçado de pera, um traçado arredondado, que vai permitir que a descarga e a carga das mercadorias sejam feitas no mesmo trilho. E só essa logística vai possibilitar um aumento de movimentação de cargas de mais de 20 milhões de toneladas ao ano. Já está pronta a primeira fase. A segunda fase, canteiro de obras sendo movimentado agora em maio, com início de obras em junho, né? Então essa pera, ela é muito importante porque hoje, quando os trens chegam nessa região, um pouquinho mais para frente, ali perto do Tegrão, hoje são necessárias 27 manobras todos os dias para que o trem consiga entrar lá em Outeiros para atender o terminal da Copersucar e da CLI. E quando você está em manobra para atender o Outeiros, todo o sistema que vem aqui para o corredor de exportação, ele é interrompido. Então, como eu disse, 40 milhões de toneladas para ser atendidos na ponta da praia e com todo esse entrave
de fluxo de trens para cá, isso é inaceitável, né? Então a pera, ela chega para resolver esse problema, tá? Para não ter mais o gargalo para o corredor de exportação e para atender com eficiência os terminais de outeiros. Simultaneamente à ampliação da malha ferroviária, o Porto de Santos tem ainda outras 4 importantes obras em andamento. Entre elas, a dragagem de aprofundamento nos berços de atracação, investimento de 14 milhões de reais, que vai permitir a vinda de navios maiores e aumentar a capacidade do porto. Nós temos uma obra importante que está praticamente acabada, que é o aprofundamento dos berços entre 12 e 21A para 15, para que esses berços possam receber os navios com calado que permitam o fluxo de mais mercadorias, ou seja, que é o recebimento dos navios 366. Nós temos diversas obras que foram anunciadas. Perimetral margem esquerda, 3 quilômetros, uma obra de 600 milhões de reais. Perimetral margem direita, término, solução para o gargalo do Alemoa e aprofundamento do canal. Obras importantes para as operações portuárias, ao lado da mais importante obra do Brasil, que é o túnel Santos-Guarujá. Outras 3 obras priorizam a segurança de caminhoneiros, motoristas e trabalhadores portuários. São elas: a construção da passarela del Dourado e o viaduto de acesso à Avenida Ismael de Souza Coelho, além da reforma dessa mesma avenida, que somadas tem um investimento de mais de 57 milhões de reais. A Bracel, por exemplo, está com as suas obras bem avançadas. A construção de um viaduto, de um acesso, esse viaduto facilitará muito, principalmente, a vida dos caminhoneiros, já que permite uma conexão direta ao terminal. Então é uma obra importante para a Bracel, para o Porto de Santos, né, e principalmente em prestígio aos modais rodoviários. E essa passarela vai facilitar muito a vida de quem trabalha aqui. Principalmente, a passarela está construída para prestigiar o trabalhador. Então essa é a ideia principal. Então, foi uma exigência imposta pelo Porto de Santos, como contrapartida à empresa que recebe milhares de trabalhadores, mas que deverá oferecer uma condição adequada e segura para esses trabalhadores. Então, a passarela para os trabalhadores, em especial, pedestres, ciclistas, e o viaduto para o transporte das cargas. Anderson Pomini fez ainda um balanço do primeiro ano de gestão na Autoridade Portuária de Santos e comemorou a data junto com aqueles que suam todos os dias para que o Cais Santista se mantenha como o principal do país. Nós conseguimos, com o apoio do ministro Silvio Costa, a retirada do porto do programa de privatização. Na sequência, nós apresentamos um plano ousado, mas seguro, de investimento para a expansão portuária. E, na sequência, nós solicitamos para que o porto pudesse oferecer maior eficiência, mesmo com gestão pública, a autogestão, que é a delegação de competência. Ou seja, se eu pudesse fazer um resumo, eu acrescentaria a essas 3 grandes conquistas o diálogo. Nós conversamos com os sindicatos, com a sociedade, com a cidade, com a política, com os operadores e principalmente com os trabalhadores. Por quê? O que nós defendemos aqui é um reposicionamento do porto. Então, superadas essas questões, agora nós estamos em uma nova fase, ou seja, que o porto aumente a sua capacidade de movimentação de cargas. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 19h30. Muito obrigado a todos pela audiência. Um bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.